Olá, meus irmãos e meus amigos. Aqui estamos para mais um momento de oração, mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Fazemos isso com bastante alegria, mas também com responsabilidade. Convidamos você para ficar conosco durante uns 20 minutos, 15 a 20 minutos, e podermos, nesse tempo, meditarmos, fazermos algumas considerações da Palavra de Deus, relacionando sempre com a nossa vida, com o nosso viver, com a nossa fé, com a nossa esperança, com a maneira como vivemos e a maneira como nos comportamos na família, no trabalho, nos negócios, na igreja, em relação a Deus. Todas essas coisas somadas juntas, elas tornam um elenco de coisas que completa a vida do cristão, a vida do crente, a vida da pessoa que serve a Deus. Eu desejo, ao começar, ler um texto da Bíblia, um versículo da Bíblia. Mas antes antes de ler esse versículo, eu lembrei de uma jovem que fez uma pergunta, fez a seguinte pergunta: onde está escrito que Deus só quer o nosso coração? Na verdade, não foi para mim que ela fez essa pergunta. Ela fez essa pergunta e deixou em aberto. Fez essa pergunta pela web e não vi se alguém respondeu. Mas se eu fosse responder, eu diria: olha, não existe um texto da Bíblia que diga que Deus só quer o nosso coração. Existe um texto que diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Há outro texto que diz: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Agora, se na verdade alguém diz que Deus quer o coração, Deus só quer o coração, só tem uma interpretação para isso: é quando o nosso coração é o centro da nossa vida. Se na verdade a nossa vida está representada toda pelo coração. Mas nós encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, mais do que isso. Na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados íntegros ou irrepreensíveis para o arrebatamento ou para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda para a igreja nós chamamos de arrebatamento, porque a vinda para os judeus se dará depois da grande tribulação. Enquanto isso, a igreja já estará com Cristo. Bom, essa coisa de dizer que Deus só quer o coração é bastante, eu diria, irresponsável, bastante irresponsável. Mas o Leite Gemar, que já está conosco, bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe. É bastante irresponsável, porque o texto que acabamos de ler diz: todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz espírito, alma e corpo, ela está falando de tudo que é em nós. De tudo que é em nós. E ela começa pelo Espírito, porque a santificação, ela começa pelo Espírito. E ela se espalha, depois ela vai
abrangendo a nossa alma e o nosso corpo. Porque o Espírito Santo é o agente santificador de Deus. Ele e a palavra agem no Espírito, primeiramente no Espírito. E o Espírito, sendo santificado, a santificação do Espírito se estende ao corpo e à alma. Então, nós, pelo Espírito, nós começamos a ser santificados no corpo e na alma, porque o Espírito Santo, ele opera a santificação a partir do nosso espírito. Nós nos tornamos espirituais, o nosso espírito ressuscitou, ou foi vivificado, ou nascemos de novo. Então, agora temos o nosso espírito como a sede da nossa vida e o Espírito Santo trabalhando em nós a partir do Espírito, a partir do nosso espírito. E aí, o autor da carta diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados santos, conservados irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja. Então, essa coisa de Deus só quer o coração, se realmente essas pessoas imaginam que elas, usando o corpo indevidamente, o coração delas pertence a Deus, como é que se faz isso? Como é que se faz essa coisa de alguém ter o coração para Deus e o resto não? Como é que acontece? Se o nosso coração é de Deus, todas as nossas ações, as nossas decisões, elas são santas, elas são de Deus, elas são para Deus, porque precisamos consagrar. O que é consagrar? É separar, é dedicar a Deus. Isso é santificação, isso é consagração. Consagração não é um cerimonial que alguém faz. Eu fui para uma congregação, fui para uma consagração. Às vezes eu vejo assim, irmãos dizendo, eu fui numa consagração. Consagração, meu amigo, é a pessoa ser separada para Deus. E eu lembro agora do Salmo 103, que diz, o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É o que diz o Salmo 103. Então, essa história de Deus só quer o coração é uma fuga para as pessoas que vivem desordenadamente e vêm com essa desculpa. Ela às vezes nem tem consciência disso. Ela ouve de outra pessoa, copia e passa então a falar as mesmas coisas, falar como se aquilo fosse uma verdade, fosse uma doutrina, fosse alguma coisa fundamentada na palavra de Deus. Cláudio Soares, seja bem-vindo, Cláudio, Deus abençoe. Ele diz: a paz do Senhor, pastor Augusto Araújo, sou grato a Deus pela sua vida e por ser sua ovelha e ter aprendido a palavra de Deus, que Ele continue te abençoando, Ele usando. Muito obrigado, meu irmão Cláudio. Deus abençoe o irmão. E a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os que leem
bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem e bem-aventurados que guardam as palavras desta profecia. Queridos, eu continuo no ministério do ensino. Hoje já não estou na frente da igreja, mas estou no rádio, estou aqui. Eu queria dizer aos irmãos que me acompanham segunda-feira, eu tenho live sexta-feira, mas a partir da próxima live não será segunda, será terça. Eu vou dividir mais o tempo, terça e sexta. A próxima live de segunda-feira não será segunda, será terça. Bem, queridos, está chegando o momento de nós orarmos ao Senhor. Mas esta palavra que estamos falando, ela tem a ver com ideias que entram na cabeça das pessoas, às vezes pessoas que lê pouco a Bíblia, pessoas que vivem mais pela cabeça dos outros, mais pelo que os outros dizem e fazem. E então, aí há um erro, porque essa displicência, esse descuido das pessoas, esse relaxamento e querer sempre achar uma brechinha, achar um pretexto para viver uma vida mundana, uma vida carnal, isto pode levar a pessoa à perdição. Quando a Bíblia nos recomenda tantas vezes que devemos vigiar, devemos orar e vigiar, devemos ter cuidadosamente viver e cuidar da nossa vida espiritual, porque a nossa carne, e não esqueça que nós temos uma natureza carnal. Tem pessoas que aceitaram Jesus, são ditas evangélicas, e agora elas não ligam mais, elas não se incomodam mais com a vida espiritual. Não, já aceitei Jesus, já resolvi o problema. Os discípulos estavam com Jesus há 3 anos e meio. Na hora que Jesus foi orar lá no Getsemane, Jesus disse, vinde comigo a orar. Aí, quando Jesus saiu a uma distância para orar, para falar com o Pai mais particularmente, e quando voltou, eles estavam dormindo. Aí Jesus disse, não pudestes vigiar comigo nem sequer 1 hora. Olha, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí alguém pega essa palavra, o espírito está pronto e a carne é fraca, bom, não tem mais perigo, nós podemos perder, até ter prejuízos aí com relação à carne, mas o espírito está pronto. Não, meu amigo, a carne leva o espírito de arrastão para a perdição. Não se engane, não se engane, não se engane. Se você optar por viver uma vida carnal, a tua carnalidade vai engolir, vai destruir a tua vida espiritual. Então, quando Jesus diz que o espírito está pronto e a carne é fraca, ele está dizendo que o espírito é uma coisa, mas a carne, o espírito está salvo, mas nós temos uma coisa que é a carne, que é a natureza carnal. É isso. Então, o espírito é forte o espírito, mas se viver uma vida na carne, porque é integrado, carne, corpo, alma e espírito. O texto diz aqui, o texto diz com propriedade o texto diz, o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, veja, preste atenção, em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguma coisa mais clara que isso? Não tem. Não precisa nem interpretação. O texto é claríssimo. Então, para que o Senhor nos santifique, nós precisamos nos render a Ele e darmos a condição para que Ele
nos santifique, começando pelas nossas atitudes. Se a minha atitude é de que Deus só quer o coração, e eu não entendo nada disso, porque se Deus só quer o coração e o resto, né? E se a pessoa, como é que a pessoa vai entregar o coração e vai entregar o corpo à vaidade, à carnalidade, ao pecado, a uma vida dissoluta, a uma vida irresponsável? Isso é muito sério. Agora nós vamos orar a Deus. Vamos falar com o Senhor. Eu continuo orando pela minha irmã lá em Manaus. Ela está muito mal, e ela, sua vida prolongou por alguns dias, porque a situação dela, se falar com qualquer médico, vai dizer que a situação dela era para não estar mais viva. Mas a gente está orando, a família orando, só que ela já foi para o hospital várias vezes, vai operada, vai para casa, volta ao hospital e está nessa luta. Eu não estou nem com coragem de saber como ela está hoje. Eu estou confiando em Deus e apresentando ela ao Senhor. Vamos orar. Bendito Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, entramos na Tua presença pela mediação de Jesus Cristo, pelo o Seu nome e pela Sua mediação, porque estamos informados pela Tua palavra que Ele, o Senhor, está assentado à Tua destra, à mão direita do Pai. E as nossas orações chegam ao Senhor através dele. Ele é o nosso mediador. É nele que nós oramos e é por ele que nós chegamos a Ti, Senhor. Não temos méritos próprios para chegar à Tua presença. Nossas vidas são frágeis e nós não teríamos como chegar à Tua presença, mas Ele se interpôs por nós. Ele veio ao mundo, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou e voltou e está à destra do Pai e intercede por nós. E é em Seu nome que nós entramos na Tua presença para rogar. Eu rogo pela minha irmã Maria. Eu rogo por quantas pessoas que eu não sei a situação, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe agora quem está sofrendo, quem está doente, quem está no hospital, quem está num leito de dor, quem está passando por uma dificuldade grande, quem está passando por opressões, quem sofre de depressão, problemas. Ó Deus, o Senhor veio para tirar as nossas cargas. O Senhor levou sobre si as nossas dores. E agora eu estou crendo, por isso estou pedindo, Senhor, neste mundo de tanto sofrimento, tantas agruras, tantas coisas ruins que acontecem, Senhor, tanta crueldade, tanta impiedade, nós te pedimos, estende a Tua mão para abençoar. Abençoa a irmã Zuleide, abençoa o nosso irmão Cláudio Soares, abençoa os irmãos que estão nos acompanhando, os que vão nos acompanhar depois. Ó meu Pai, eu te peço, te louvo, eu te agradeço. Eu peço pelas nossas vidas, pelo nosso ministério, pelas nossas atuações, pelo que fazemos, Senhor. Abençoa para que nós possamos sempre te servir, servindo os irmãos, servindo com a Tua palavra, ministrando, ensinando, esclarecendo. Pai, nós agradecemos, pedimos e tudo louvamos no nome de Jesus. Queridos, como disse, nós voltaremos sexta-feira e na próxima segunda nós não teremos a live segunda-feira, ela será terça-feira, Então nós teremos a partir da próxima segunda-feira, nós teremos live
terça, aliás, a próxima terça. Teremos terça e sexta, sempre que quando o Senhor nos permitir. Algum dia pode ser que não seja possível fazer a live. Os irmãos entendem que quando não fazemos é porque não temos internet ou não estamos num lugar apropriado para fazer, mas sempre que podemos, estamos fazendo. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe. Voltaremos sexta-feira com mais uma live. Até lá, dizemos que o Senhor vos abençoe. Abençoe grandemente. Até lá.